O mundo pet realmente movimenta bilhões de reais no Brasil e onde cuidar dos bichinhos é algo que se tornou tão presente na vida de muitas pessoas. Hoje vou conversar com o Vicente Beraldo, CEO da Fit Furry, uma fábrica de rações, mas tem tantos produtos e você vai entender como chegar até esse cliente. Então, a partir de agora, começa o nosso Business and Connections. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso BC de hoje aqui no Portal IG, também no IG Play, no nosso IG, no YouTube, além do meu canal Sidney Botelho e também no canal do podcast Business and Connections. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque a partir de agora nós vamos cuidar dos bichinhos. Veja, tá aqui, lotaram a minha mesa com produtos, com rações, com algo que realmente hoje faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque cuidar de bichinho é praticamente uma dádiva das pessoas, mas oferecer os melhores produtos, sim, realmente é um negócio. Estou recebendo o CEO da Fit Furry, o nosso Vicente Beraldo. Aliás, Vicente, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui no nosso Business in Connections. Realmente, você sempre gostou de bichinhos ou não? Olha, obrigado você pela oportunidade, Sidney. A honra é toda nossa, na verdade, pelo convite. Eu sempre gostei, na verdade, sempre. Em casa sempre tivemos cachorro. E hoje na minha casa são 10. São 2 cachorros e 8 É bom gatos. que você tem uma fábrica, né, de ração que dá para alimentar todos, né? Hoje ajudou bastante, né? Principalmente porque a ração é fantástica. Os cachorros eles estão adorando. E não, e é sensacional. Eu tenho duas cachorrinhas, né? Aliás, uma resgatada, uma Golden. Eu também tenho uma Bulldog francesa. E eu gosto sempre de dizer para as pessoas, até pouco tempo, tio Cid não tinha essa familiaridade com os cachorros, não, nem com pets. Eu era assim um pouquinho distante, mas depois que a Valentina chegou em casa Valentina, legal. e quando eu resgatei a nossa Luna, para mim mudou tudo. Hoje levo até no shopping lá, ai, se alguém olhar feio para as minhas cachorrinhas, viu? E algo que realmente eu vejo que o mercado brasileiro há muitos anos gera muitos recursos financeiros para o mundo pet. Como que foi você entrar nesse mercado e depois nós vamos falar da Fit Furry. Claro, na verdade, o mercado hoje é um mercado realmente gira em torno de 70 bilhões, né, por ano. E ele, além de ser um mercado muito grande, ele é um mercado que cresce muito. Então, a gente vem há anos aí com crescimentos acima de 2 dígitos. Você teve aí o último crescimento de 13%, a gente tem um PIB de 3% no Brasil. Então, você imagina a desproporção desse crescimento, né, dentro do mercado brasileiro. E hoje o Brasil, se eu não estiver enganado, é o 4º mercado do mundo. A gente tem aí o 3º, é China, Estados Unidos e Brasil. Os pets no Brasil tomam uma proporção realmente muito volumosa nos lares. E de um tempo para cá, ele vem se tornando, né, um membro da família cada vez mais. Aquele tratar cachorro como cachorro em lugar de cachorro já há muito tempo que a gente não encontra mais esse cenário, né? As pessoas realmente têm como um filho. E o cuidado que acaba se tendo, exatamente pela proporção afetiva e do relacionamento que se tornou, faz com que o tutor tome muito cuidado e tenha muita atenção na hora de escolher o melhor, né? Até o nome mudou, não é mais dono do pet, é tutor. Isso é muito importante porque envolve várias situações. Devo trazer aqui, vou até depois ver a minha agenda para trazer um advogado focado justamente a cuidados sobre pets e tudo isso. Mas deixa eu falar rapidinho que o nosso Business and Connections, ele tem o apoio master da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Temos também a nossa Toye Produções e Eventos, a Soul Digital, a agência de marketing que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também temos a Unielas Marcas e Patentes,
a Doco Technology e a nossa grande Toye Treinamentos. São os apoiadores e patrocinadores do nosso Business and Connections. Vicente, trazendo um pouquinho aqui, há quanto tempo você teve o insight para produzir ração? Na verdade, eu venho da indústria farmacêutica, né? Ah, que legal. São quase 20 anos em multinacional e trabalhando sempre na área comercial e vendas. A minha formação é marketing e publicidade, Bom. mas sempre trabalhei na área comercial. E quando eu, na verdade, recebi um convite, né? Eu não estava mirando esse cenário, na verdade, mas eu recebi um convite de um dos sócios desse grupo para que eles estavam atrás de um gestor para montar a empresa do zero, que eles queriam entrar nesse mercado. Eles também não têm ainda, não tinham nenhuma empresa nesse segmento. E a ideia era a gente, olhando para esse mercado, tamanho, crescimento, de alguma forma trazer algo novo, algo diferente, que pudesse atender e entrar de forma diferenciada, né? E atender às necessidades e às demandas do tempo moderno, porque hoje as pessoas querem facilidade, né? A pandemia só exacerbou isso, né? A gente Sim. já vinha numa tendência de compras online, de receber em casa, de você ter muita facilidade, e a pandemia exacerbou esse cenário mais ainda, né? E o crescimento desse canal foi estrondoso. E, obviamente, todos os produtos e o mercado pet não foi diferente disso, ele teve um crescimento muito grande nesse segmento online, né? Então, qual que foi a ideia? A ideia era trazer um produto diferenciado, a gente queria desenvolver uma formulação exclusiva, com bastante diferenciais, mas que a gente pudesse atender o pet com um preço muito justo e competitivo, né? Então, a forma que a gente encontrou para isso foi excluir nesse primeiro momento o canal da distribuição, do ponto de venda, e fazer uma venda direta para o consumidor. Então, a gente produz, né, leva para o nosso galpão e despacha para o Brasil inteiro. E é um trabalho, né, que sai um pouquinho da questão comercial, que você era tão acostumado na indústria farmacêutica, e ter esse processo de gestão, porque começar uma empresa do zero é muito complexo e, vamos dizer assim, em um determinado momento, desanimador. As pessoas começam a ficar desanimadas em relação a tudo isso. Como que foi essa cadeia? Como que você teve, porque ser ali um profissional, CLT, vindo, fica tudo fácil. Mas depois que você entra num outro cenário, um cenário até de um segmento diferenciado, porque talvez as fórmulas químicas podem ser as mesmas ou não, uma ou outra substância. Mas como que foi você criar essa mentalidade? Acho que é fundamental essa pergunta agora no começo. Não, perfeito. Na verdade, quando eu larguei a indústria, saí da indústria farmacêutica em setembro de 2014. Nessa última década, eu tenho 2 negócios, né? Eu abri uma loja de aquário marinho, Tá. né? Que tem 10 anos já, e junto com uma pessoa que conhece muito, meu sócio. E nesse intervalo da loja ainda entrou uma pousada de pesca. Caramba, Então, assim, nada a ver. São segmentos totalmente diferentes. mais ou menos, né? Mas, assim, do ponto de vista de você desligar essa desconexão dessa chave CLT e funcionário para empreendedorismo, ela aconteceu logo na minha saída aí já faz uma década, né? Então, um dos drivers importantes para eles me chamarem foi exatamente eu ter tido essas 2 bagagens, né? Então, a primeira de trabalhar em empresa grande, poder ter o conhecimento necessário para estruturar e desenhar a empresa. E, por outro lado, ter sido dono e já ter trabalhado com uma coisa minha, um negócio próprio, porque a visão do funcionário, ela sempre é o salário, né? O quanto ela vai ganhar e tal. Quando você tem o seu negócio, você sabe quanto custam clipes de papel, por exemplo. Você sabe que se você puxar 2 copinhos na hora de beber água, isso vai dar diferença, porque no final das contas, a única coisa que importa é que você vai fechar o mês com 2 colunas. Uma é tudo que você gastou e a outra é tudo que você vendeu. E a diferença entre isso é o que importa. Qualquer investidor só pensa nisso. O que eu ganho com isso? Quanto vai entrar? Quanto eu vou ganhar? Que é o famoso ROI. Então, tudo que gere qualquer tipo de custo, ele vai sair do seu ganho e vai diminuir no final do mês. Essa visão clara, esse entendimento, se você nunca teve um negócio próprio, é mais difícil de você absorver. Então, foi um ponto importante para a minha entrada, isso foi bem discutido quando eu cheguei.
Mas nós todos sabíamos que estávamos começando, mas do ponto de vista comercial e venda, eu capacitei e treinei força de vendas por pelo menos 10 anos. O processo de venda ele é igual para tudo praticamente. Então, assim, se você vai vender uma casa, se você vai vender roupa, se você vai vender um helicóptero, o processo é o mesmo. Então, assim, você vai entender o seu mercado, você vai entender o seu competidor, você vai entender o que você tem de benefício, vai entender o que você tem de ponto fraco, vai estudar os contornos das suas objeções e vai fazer um fechamento. Isso é um ciclo que qualquer curso de venda que você fizer, você vai encontrar igual. E o que muda é o negócio que você está. Sim. A Fit Furry, ela traz no DNA dela muito disso. Então, assim, a gente não tem nenhum CLT. Então, todo mundo que está com a gente tem participação sobre o que vai acontecer em termos de resultado. As pessoas foram escolhidas a dedo. Então, assim, eu tenho uma veterinária que foi controle de qualidade da Behringer, multinacional americana. Eu tenho as pessoas que estão trabalhando no sistema, no TI, na logística. Então, a gente foi estrategicamente montando um grupo que ainda é pequeno, mas é muito também o que favorece. É que tem performance, né? Aí que está a diferença. Eu vou falar Exato. com o amigo de casa aqui rapidinho. Olha só, você percebeu que uma folha impressa de forma indevida, um copo de plástico mal utilizado, ou que seja um clips jogado fora, tudo isso é um custo para a empresa. Mudar a mentalidade muitas vezes faz com que você tenha lucratividade lá na frente. Por muitos anos gestionando equipes, tanto dentro de empresas na qual eu era contratado ou empresas que eu gerenciei como proprietário, como executivo final, sempre percebi que os funcionários desgastavam materiais, principalmente de escritório. Mas se você tiver uma reflexão, sabia que um papel mal impresso, um clips jogado fora e um copo de água gasto sem necessidade, talvez quando você for pedir aumento salarial, você pode ser beneficiado pela economia que você fez e fará para a empresa. Então, se atentar é muito fundamental. Mas antes, deixa eu falar aqui rapidinho da nossa Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos é uma empresa que realmente traz uma construção de um planejamento assertivo para você executar o seu evento. Você é palestrante, você tem uma marca como a Fit Furry, quer fazer um lançamento da marca, precisa de uma empresa organizando totalmente o evento, desde o convite para os participantes, desde a execução final do CEO subindo para fazer aquela palestra ou aquele treinamento. Então, a Toye Produções e Eventos está lá no Instagram. Acesse, convide e chame os diretores para que possam fazer o projeto que vai elevar ainda mais a sua marca. Você já trouxe aqui essa questão da equipe da Fit Furry. E por que Fit Furry? Por que esse nome? Já vamos começar pelo nome. Muito bacana. Na verdade, o projeto ele nasceu já com planos para exportação. Então, a gente quer exportar para os Estados Unidos, desde o começo já tem todo um desenho para isso. E a gente queria um nome em inglês por conta disso, né, que atendesse. E, ao mesmo tempo, foi um grande desafio buscar um nome que buscasse para o não nativo uma pronúncia que não fosse tão complexa. Então, houve um trabalho grande em cima disso. E fit em forma, furry, peludo, né, em forma e peludo, foi algo que agradou, né, todo mundo, foi muito bem aceito, né, por todas as pesquisas que a gente fez. A gente não pode tirar um R para não virar fúria, né, mas a gente, bem escrito, é isso, né, em forma e peludo. E quando você usa as duas letras FF, Fit Furry, apesar do e do final, o Fit Furry não é um negócio, uma palavra tão difícil e tão complexa de se pronunciar. É facinho, qualquer um pega, você vê, não tem como tropeçar na fonética. Isso, sempre tem, mas a gente trabalhou o máximo que a gente pôde para evitar. O nome tinha que trazer um sobrenome Pet Solution, porque o grupo permite que a gente traga tudo que o universo pet permitir. Então a gente está preparado para trazer itens para gato, para coelho, caminha, roupinha, tapete, coleira, quer dizer, cosméticos, tudo que o universo pet permite,
cabe dentro da marca Fit and Que Furry. aí entra de novo a indústria farmacêutica, né? Na sua vida, né? Se for olhar bem, né? Olha, ela entra em tudo. Eu posso te falar que esse período todo, a bagagem e o que traz Não, mas você é pode muito trazer os grande. especialistas que conviveram com você Ah, ali. com certeza, com Ó, vem certeza. trabalhar aqui, Network é tudo. vem criar aqui uma marca, um novo remedinho. Esse remedinho ele pode ser utilizado na nossa empresa. Isso daí cabe, né? É muito E até coisas interessante. muito mais simples, né, Você vê como o Sidney? networking, a conexão, É tudo. eles fazem com que você nunca perca o quê? Sua credibilidade, autoridade no setor e ainda gera negócios além Exatamente. E do que esperamos. a ideia é que até coisas mais simples, como o saquinho para você recolher a sujeira do seu cachorro, então tudo virá. Né? Mas a gente tinha que escolher alguma coisa para começar. Então a gente Sim. escolheu a ração, Tá. né? A ração ela tem uma formulação muito diferenciada. Então quando você vai buscar os itens mais básicos de todas as embalagens obrigatórias que você tem dos competidores, então se você pegar extrato etéreo, se você pegar a energia metabolizada, se você pegar nível de proteína, a gente usou as melhores rações super premiums do mercado para equacionar a nossa. Então em linha com esses pontos específicos, a Fit Furry ela traz uma equação muito positiva. Agora, quando você atrela os plus que a gente traz na ração, você não encontra ração igual no mercado. Então, só para você ter uma ideia, a ração ela traz whey protein na proteína, ela não é só whey, ela traz farinha de vísceras de animais, ovo em pó, fontes nobres de proteína, mas o whey protein faz um grande diferencial. Você traz a espirulina, que ajuda muito no trato digestório, está muito ligado à imunidade. E a yuca, que é algo usado em muitas rações para reduzir o odor de fezes, mas quase nenhuma das rações utiliza junto com a yuca a zeólita. A zeólita atrelada à yuca, ela potencializa muito esse poder da yuca de redução de odor. Então são as três grandes chamadas, mas aí a gente introduziu glicosamina e condroitina para as articulações, ômega 3 e 6 para pelagem, você coloca aí L-carnitina para o metabolismo energético, hexametafosfato de sódio para reduzir o tártaro, no porte grande a gente tem a taurina. Então, você até encontra no mercado ração com whey protein, ração com espirulina, mas tudo isso num único produto você não encontra. Não, são detalhezinhos que muitas vezes você como consumidor, você não tem essa percepção. Porque, eu vou ser sincero, poucas pessoas, eu quando vou comprar ração, quem analisa todos os ingredientes é a minha esposa. A minha esposa Você que sabe também que é do setor 75% do consumo dos consumidores de ração de cachorro são mulheres. Não, mas minha Elas- esposa é da indústria farmacêutica, ela chega, amor, compra essa não. Ela fica lendo. Aliás, eu nem enxergo assim, tá? Sem o óculos. Não tô nem conseguindo. A Aí nem composição básica, eventuais substitutivos. Eu tô lendo assim, níveis de garantia. O que vem aqui, 10% de alguma coisa, extrato hétero, não sei nem o que é isso. Deixa pra lá. Mas deixa eu falar pra você, nesse momento, da Doku Technology. A Doku Technology tem o sistema de CRM Bitrix 24, fazendo com que você controle toda a produção da sua equipe. Ou a sua equipe precisa ter aquele funil. E, aliás, você, gestor, você precisa ficar de olho. Não somente o Bitrix 24, a Doku Technology tem sistemas estratégicos e até personalizados, fazendo com que a sua produtividade, os seus resultados sejam exorbitantes. Então, Doku Technology está aí para você na tela, para que você possa entender uma forma de automatizar e criar com que essa automação seja fácil para trazer resultados para a sua empresa. Um abraço ao Douglas Barreto, hein, garoto? Deu audiência ao seu podcast. Vicente, vamos conhecer a fábrica, depois eu quero entrar nos produtos. Com certeza. Tá? Vamos Vai ser mostrar um a prazer. fábrica, porque eu acho que eu sempre tive curiosidade de saber como funciona. Aqui é o plantio. Não, na verdade, esse vídeo ele é bem curto. A Tá fábrica hoje ela é terceirizada, a gente não Sim. adquiriu uma fábrica própria ainda. Não compensa também nos dias atuais. Né? Compensa mais para frente, talvez, mas nesse momento não valeria muito a pena. Tá. Então a gente produz na Proline, em Leme, no interior de São Paulo, tá? A embalagem é metalizada, a nossa embalagem é a melhor embalagem que tem no mercado, não passa nem luz, ela protege muito o sabor, os nutrientes. A fábrica é uma fábrica moderna, é uma fábrica limpa, organizada, os profissionais que estão lá têm muita experiência já
tanto no trato da gestão da fábrica, quanto nas regulagens todas que exigem. E a gente está muito satisfeito com a parceria, tem atendido a gente perfeitamente. Só uma pausa aqui, tá sendo medido aí ou não? Oi? Tá sendo pesado? Dá uma pausa aí, ô. Ela Ô, já Gabriel. cai na quantidade Volta certa. um pouquinho aí, Gabriel. Ó, não estão vendo medir. Ó, calma aí. Agora, ó, gente, ó, desculpa, não vou colocar você em xeque, não, mas ó, como eu compro ração, ó, como que tá sabendo que tem 15 quilos, 20 quilos? A quantidade que sai, que abre e fecha, cai certinho, é programado para cair o peso certo. Ah, Gilson. então tá Ela bom. já Eu fiquei entra na curioso quantidade aqui, certa. viu, gente? Checklist. Muito bom. Esse vídeo é um vídeo publicitário bem curto, a gente Não, fez ele para... Essa aqui é a linha, então, até para aproveitar que você projetou, a gente teve todo um cuidado para fazer as embalagens por cores. Tá. Por que cores? Para que não haja, para seja muito mais fácil o processo de compra, e muitas vezes a pessoa que compra não é o dono. Tá bom. Então, assim, compra porte grande, filhote, porte pequeno, adulto. Então, a pessoa consegue ir pela cor. Ou então, pelo bichinho, né? Que você distribui também pela raça? Então, na verdade, a cor ajuda muito. Então, Tá. a linha filhote, eu até trouxe uma embalagem aqui para poder vocês conhecerem. Ela é uma embalagem metalizada, o filhote ele é rosa. Tá. Ele é o filhote de pequeno porte. Então, é o Tá filhote do cachorrinho pequeno. Eu tenho ele na apresentação de 1 e de 3 quilos. Tá bom. O filhote de porte maior seria o azul. Eu já tenho de 3 e 7,5. Daí nós trouxemos o adulto porte pequeno, que é para grande parte Que é o laranja. dos cachorros domésticos de apartamento, acaba sendo esse porte. Então você tem 3 e 7,5 também. E a gente lançou a médio grande em 15 quilos para cachorro de porte maior. Logo que a gente lançou, a gente recebeu muito feedback em relação ao tamanho do grão do saco de 15 quilos, que para cachorro muito grande, quando você pega um mastim, quando você pega um cane corso, o grão na boca ficou pequeno. Tá. E o bom de ser uma empresa dinâmica e pequena, a gente conseguiu escutar o mercado e muito rapidamente a gente já fez a apresentação nova que é um saco verde, que é o porte grande. Então, a gente hoje tem mais uma apresentação, que é o porte grande, é a mesma fórmula, só que o tamanho do grão ele é maior. Então, a gente conseguiu escutar o mercado rápido, conseguiu produzir, né, mudou o tamanho da matriz. Então, você vai ter para todos os tamanhos. Os portes grandes, hoje eu tenho 15 quilos, e o que é legal é que eu entrego no Brasil inteiro com frete grátis. Não, então, isso é legal. o preço que você vai ver no meu site é o preço que você vai pagar. A gente tem 2 grandes diferenciais. Primeiro, além do frete grátis, a gente tem uma assinatura, que você consegue ter 15%. Então, você, só para dar um exemplo, um saco grande de 15 quilos a partir de R$ 215. Para uma Super Premium, como ela é, o preço é muito acessível. Não, tá muito acessível. Eu tenho 2 pets gigantes em casa e eu entendo o custo. E, aliás, eu percebi ao longo do tempo, né? Vamos voltar numa frase que você colocou lá no começo. Antigamente, os cachorros eram tratados como cachorro. Fica ali e vai comer o resto da comida das pessoas. Isso. O mal que isso faz para o animal, e eu sei porque esses dias o meu enteado, ele resgatou na rua, aliás ele trouxe, né? Não resgatou não, a cachorrinha estava lá jogada, ela só comia os lixos do bairro. E ela só come comida mesmo, resto de comida. Sendo que eu levo minhas 2 pets para a casa, o sítio do meu sogro e da minha sogra, eu coloco lá a ração, que agora vão ser Fit First, espero que esse patrocínio permaneça, né? Porque ração é caro pra caramba, né? Eles vão adorar. Meu Deus do céu, eu já quero lotar o carro. Aí o que acontece? Ela não chega na ração. Olha, é um bom desafio para Fit Furry. Não, ela só come, nós já até trocamos 2, 3 vezes a ração, e ela só come comida mesmo. Mas aí entra o que eu quero dizer nessa minha analogia. É um cachorro que quando você está jantando, ele fica em cima. Eu acho isso, na minha opinião, desagradável. Sendo que as minhas não. Quando eu vou comer, elas já até sabem, eu pego o prato, elas já vão para o cantinho delas. Quando eu termino, elas voltam, estilo, me dá carinho agora porque eu fui boazinha. Tá bom? Então isso é uma educação e essa cultura mudou muito. E esse cuidado que você está tendo é muito importante. Eu vou falar como consumidor e aquela pessoa que realmente eu chego com objetividade para comprar
as coisas, qualquer coisa que eu compre, tá? Eu chego, já vou direto na posição do produto. Essa identificação de cores facilita muito. Mas trazendo um pouquinho aqui sobre os materiais em si, né? Eu vejo que você trabalha com ingredientes até diferenciados aqui. É uma combinação daquela marmitinha fitness. Eu vou te falar, Frango e batata doce. o sabor é frango com batata doce. Não, aí são vários, mas o que eu tô achando estranho são as combinações meio realmente daquela marmitinha que o Gabriel traz aqui na hora do almoço no estúdio, fitness, que é um potezinho que a esposa dele deve preparar. Mas não que não seja, não é essa comida, não é ração que ele come, não. Então depois vamos pensar, não. Mas é basicamente algo que nós, seres humanos, temos uma habilidade, assim, hoje, um costume diferente de comer coisas saudáveis. A Fit Furry, ela vem com esse sabor frango com batata doce, porque a batata doce é um ingrediente nobre e faz muito bem. Mas, além disso, a gente colocou mix de vegetais e prebióticos. Então, quando você prepara um alimento com esse sabor, com vegetais, prebióticos, você melhora muito a digestibilidade. E aí isso melhora mais ainda a absorção dos nutrientes. Então, tudo isso tem dado impacto muito grande. Quando a gente preparou a fórmula, a gente foi muito criterioso. Eu participei da formulação com a veterinária, a zootecnista. A gente fez a fórmula sabendo que ela ia ser uma fórmula muito diferenciada. Aí fica aquela expectativa, o cachorro tem que gostar, né? Eu mesmo já experimentei comprar rações mais caras para as minhas, falando vou dar algo melhor, e elas não gostaram e não comeram. Então, a cereja do bolo fora que o é a palatabilidade. Digestivo, né, vira aquela... Não, mas a palatabilidade, Sidney, eu vou te falar, a gente achava que ia ser boa, mas a gente praticamente não tem cachorro que não gosta. Então, assim, é certeza de que se a pessoa experimentar, ela vai gostar. Então, a pegada do produto é assim, a marca nasceu em abril do ano passado, as vendas começaram em agosto, tá? E aí a gente já vem percebendo uma crescente muito legal, a gente tem recompras recorrentes muito rápidas das pessoas que compraram, e o preço atrelado a todos esses benefícios torna ela a melhor relação custo-benefício hoje entre todas as super prêmios do mercado. É a mais barata? Muitas vezes será. Eventualmente, num canal, numa promoção, pode esbarrar num preço muito próximo. Mas tudo que ela traz, a ração que ela só tem o preço que tem pela metodologia de venda da gente atender o consumidor direto. É que é uma necessidade, porque eu penso assim, eu acho que hoje é a lei da procura. Então você vê grandes lojas focadas ao segmento de pet, dominando as vias, e você chega, não há uma concorrência em relação a justamente os produtos. São sempre os mesmos, talvez até a marca daquela loja, ela começa a fabricar o próprio produto, onde deveria ser algo mais acessível, mas não, virou algo competitivo, porque dá R$1 de desconto em relação à marca que já é tradicional, ou já é utilizada há muito tempo pelo consumidor. Isso. Não é porque é tradicional que seja boa, eu estou dizendo isso que já tem um histórico. Um dos grandes desafios é esse, né? Você tem o tutor usando uma ração que atende o orçamento dele, que o cachorro está comendo bem e que, teoricamente, o cachorro está bem. Por que mexer, por que trocar, né? Então, assim, o que a Fit Furry traz é algo certamente melhor do que esse tutor está dando, certamente melhor, basta analisar o produto. E a gente tem até um desafio, porque eu tenho um selo de satisfação garantida no meu site. Porque todos os cachorros estão gostando e estão adorando. Então, a pessoa, vale a pena experimentar? Vale. Pelo que ela custa e o que ela traz, não tem por que não experimentar. E a facilidade, o frete grátis, o custo, com tudo isso, esse conjunto de fatores tem feito realmente com que ela... Eu vou querer entender essa logística, só que segura um pouquinho, deixa eu falar aqui, da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Você pensa realmente se tornar um palestrante? Veja o conhecimento que tem o Vicente Beraldo, uma pessoa que está fazendo a diferença, vem do setor
farmacêutico, já está empreendendo há mais de 10 anos, já é praticamente um consultor. Imagine uma palestra dele. Mas todo grande executivo precisa ser realmente lapidado para levar e construir uma mentalidade para levar conhecimento para as pessoas. E a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, é justamente essa escola para treinar você a se tornar um palestrante. QR Code na tela para que você possa agendar uma sessão experimental com toda a nossa equipe técnica, para assim você chegar até mim, para que eu possa identificar qual o seu nível e até onde você quer chegar como palestrante. Ser um palestrante é você multiplicar conhecimento e também gerar negócios, elevando ainda mais a sua capacidade de vender conhecimento e ensinar pessoas. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, mudando a sua forma de se comunicar. A logística. Hoje vejo que é algo que centros de distribuições também estão nascendo em todo o país. Como que está esse seu processo de atender a demanda no Brasil todo, saindo lá de Leme, com todos esses produtos para atender toda a demanda nacional? Então, Sidney, a gente não tem hoje um centro de distribuições fora de São Paulo. Sim. Né? E como eu falei, a empresa ela vai fazer 1 ano de marca agora e começamos as vendas em agosto. Então a gente consegue atender o Brasil por conta de correio, por conta das empresas de logísticas que temos atendem. hoje. Então eu consigo despachar, porque esse é um cenário, é um viés que explodiu na pandemia. Né? Tá. Então, assim, se você tinha algumas opções antes, hoje é muito mais fácil de você conseguir parceiros que distribuem, que entreguem. É lógico que conforme a empresa for crescendo, vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir manter o abastecimento. O Brasil é um país continental e... 1 a 1, né? Vai ser... O custo aumenta muito. Então, a gente ter centros de distribuições espalhados é um caminho natural para o crescimento de uma empresa desse segmento. Isso não tenho dúvida. Tá. Nesse momento, a gente atende bem o Brasil pela internet, mas se eu tivesse que abastecer redes, se eu tivesse algum tipo de abastecimento com criadores, etc., isso realmente se torna muito mais custoso. Então, tudo isso está no nosso plano estratégico, a gente tem traçado todos os caminhos para o crescimento, mas nesse momento a gente realmente utiliza os recursos atuais para despachar do nosso galpão aqui de São Paulo. Aí a demanda vai empurrar, né? Então, assim, a gente está andando conforme a música, o grupo, graças a Deus, são pessoas muito coerentes, conscientes. Ninguém aqui está numa aventura. A gente sabe que a Fit For tem capacidade, tem tudo para explodir, mas a gente vai indo pé ante pé e sentindo a demanda e crescendo com ela. Essa consciência executiva é que muitas vezes faz falta para as pessoas. E essa consciência vem muito no estudo. E esse estudo é sobre... o Brasil é um território gigantesco. Como que como que foi o estudo regional? O costume no Nordeste, Centro-Oeste, aqui conosco do Sudeste, do Sul. Como que foi esse estudo de vocês para a utilização de uma ração? Bom, conta para nós, porque é algo que é para desvendar qualquer mito aqui em relação a esse tipo tema de negócio. Na verdade, o que você falou é perfeito, né? O Brasil, se você quiser ter uma penetração boa e rápida nas regiões, a melhor coisa que você pode ter é trabalhar focado lá. Hoje a gente tem trabalhado muito a região sudeste como foco, até mesmo de campanha, de mídia, de marketing. O nosso negócio, o nosso trabalho é muito focado na internet, lógico, porque é onde a gente, né, vende, mas a nossa estratégia hoje ela abrange não regionalismo, não você ter focos diferentes. A gente bate muito, porque ração de cachorro qualquer estado que você esteja, o alimento para o cão, o cuidado, a mensagem-chave que a gente está passando hoje, ela é meio universal. Sim. E atende. Com um futuro crescimento para que eu possa atender a demandas maiores e regionais, isso tudo é uma questão de estratégia pontual. Hoje eu tenho uma agência de publicidade que trabalha com a gente, que vem ajudando bastante.
A gente começou com a agência em janeiro, agora, no começo do ano. E todos esses desenhos, eles são pensados aonde você vai atuar. Então, hoje o foco de divulgação de campanha de comunicação é Sudeste. A gente está querendo fazer como se fosse uma pedra caindo num lago, né? Então, a gente vai pegando os anéis de dentro para fora. Se você quiser atender do Amapá para cá, o seu investimento vai ser infinitamente maior e a sua capacidade de sucesso muito menor. Porque praticamente a internet ela chega em todos os cantos, porém ainda existem algumas restrições pela falta de conhecimento do produto. Envolve tudo isso também para a marca ser o quê? Reconhecida. E esse reconhecimento vem com o tempo. E é importante. E trabalha. Hoje, qual que é o estado que mais consome ração? Você sabe me dizer? Olha, que mais consome ração, eu não posso te dar essa resposta, mas eu posso imaginar, porque assim, a maior parte dos mercados, seja qual for, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como primeiro, segundo e terceiro, e você desce para o sul, pegando lá Porto Alegre, alguma coisa assim. Então, dificilmente você vai pela população, porque você faz uma análise pela população. Sim. Você pega as pessoas que tem nesses lugares, São Paulo, sem sombra de dúvida, né? Então, agora, se você me perguntar proporcionalmente entre população que tem cachorro e consome, aí eu não tenho de cabeça para te passar. Não, são números... Ceará é o estado do Brasil que mais consome ração. Ceará. Ceará. Tá Nós vendo? temos aqui o nosso Gabriel Marques, nosso pesquisador oficial. O Ceará, nossa, é bem o Nordeste. Esse dado a gente precisa aprofundar para entender, né? Porque, assim, populacionalmente falando, não é um número absoluto. Talvez isso esteja ligado com alguma forma de olhar para o número, né? Aí eu não sei se é volume de venda, mas... Por conta de unidades de produção de ração animal no Brasil. Falam que tem 3 mil no Brasil, 3 mil unidades. De Muito produção. bem. O nível, tá aí, um mercado amplo para atingir. Deixa eu falar aqui rapidinho da nossa agência Soul Digital. Isso mesmo, a agência Soul Digital é a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Isso mesmo, falo da Voice Training, da Toye Treinamentos, da Toye Produções e Eventos e do próprio Business Connection. A agência Soul Digital é uma empresa que trabalha o marketing como um todo, não somente no digital, mas desde a sua concepção para que você consiga os resultados que você espera, tanto na publicidade como um todo, quanto no marketing em geral. A CEO Bárbara Fiuza faz a diferença porque trabalha a sua experiência com todo o seu time de dezenas de pessoas, criando detalhe, um cuidado personalizado. Agência Soul Digital lá no Instagram. Vicente, veja, é um setor amplo para ser realmente. Vamos trabalhar um pouco, se nós estamos falando de Brasil, Sudeste, que audácia, né, cara? Pensar no público americano e ainda mais com essa confusão de taxas, tarifas, impostos por Donald Trump em muitos países. Como que talvez mudar uma estratégia nesse momento? Então, Sidney, o projeto nasceu em outubro de 23, né? Então, assim, as coisas mudam. Era o Biden ainda. E muita coisa era diferente. Então, obviamente, toda a estratégia, ela está traçada e pautada sobre um cenário criado, né? Normalmente, a gente cria diversos cenários para poder não ser pego tão de surpresa. Uma realidade dessa, até mesmo um risco de cancelar todos os vistos, né? É que muita coisa é falada, tem que esperar ver o que vai ser concretizado. Não, modo de... Isso daí leva anos. Sim, não, mas você vê tarifas, aumento. Mas é algo para se pensar. Sim, então. Isso acontecendo e realmente havendo uma mudança de cenário nesse sentido, a gente tem que fazer alguns ajustes, eventualmente até retardar um pouco esse processo, esperar um pouco mais esse momento ideal para fazer, né? Porque o Brasil é um mercado muito grande, né? E você, quando está atuando num mercado tão grande, qualquer fração é significativa. Então, assim, né, se você for pegar aquele livro clássico da Estratégia do Oceano Azul, você vai perceber que realmente, assim,
Não adianta fazer o que todo mundo faz, isso é parte do que a gente vem fazendo, né? Desenhando um mercado, um negócio 100% B2C, atendendo direto o público final desde a largada, e ao mesmo tempo enxergando que assim, você diz que você pode ser um peixe grande, você tem que ter 2 estratégias básicas para a escolha. Você pode ser um peixe grande num lago pequeno ou um peixe pequeno num lago grande. Se você está num mercado muito pequeno, você vai ter que ter uma participação maior, se você quiser ter o mínimo de rentabilidade. Agora, se você está num mercado muito grande, qualquer mordidinha num mercado de 70 bilhões é uma mordida significativa. Então, assim, a estratégia é em trazer um produto diferenciado, fácil, acessível e deixar que ele aconteça sozinho. A gente não mira player, a gente não trabalha quem é o líder, quem eu vou derrubar. Esse foi meu mundo na indústria farmacêutica. Era market share para cá, market share para lá, ganhar dele, ganhar daquele. Hoje a gente quer mostrar o produto que a gente tem e o mercado tem capacidade suficiente para se absorver. E o grande diferencial que a gente traz, eu não posso deixar de falar, Sidney, a gente tem um processo de afiliação. Isso é muito inovador. Qualquer um pode ganhar dinheiro com a Fit Furry. Então, tem um processo de afiliação no site, que é muito simples. A pessoa faz um cadastro, depois o Pix, e vai ser gerado um link e um QR Code dessa pessoa. Qualquer venda que aconteça através desse link, desse QR Code, 10%, o valor é altíssimo, 10% do valor, ele vai ser fechado no mês e todo dia 15 do mês seguinte cai na conta da pessoa. Então, a pessoa ela passa a ser como se fosse um afiliado digital. Ele simplesmente vai trabalhar com o nosso... É melhor do que ficar com o tigrinho, né? Não, dá uma olhada. Trabalha com o nosso estoque, com a nossa logística. A dor de cabeça é nossa. Na hora que quer, quando quer e se quer. Só que você experimentou a ração, gostou, viu que ela é tudo isso, tem um preço bacana, manda um link para um amigo no WhatsApp, tem uma rede social, coloca um QR Code. 10% de tudo que sair, a pessoa ganha. As pessoas muitas vezes vão procurar fazer um Uber, um complemento de renda, atrás de um diferencial por mês. Esse é um caminho, hoje nós estamos com mais de 700 afiliados e a marca nasceu em abril. Não para de crescer. Se você pegar um saco de 15 quilos, o preço dele é R$253. Você já ganhou 230 reais, reais, 23 reais ali. 4 pacotes de 15 quilos que você indique são R$100. O que a gente vem pagando para os afiliados mês a mês vem subindo numa proporção e isso é uma alavancagem muito importante. Você acaba tendo revendedores, como a Avon, você acaba tendo revendedores pelo Brasil todo, falando da marca sem compromisso, só que podendo não receber um desconto, não receber um pacotinho a mais. É dinheiro na conta. Então, é uma forma de remunerar e trazer rendimento. Não, e ainda mais nos dias atuais, que você, se for algo bem sólido, bem estruturado, é um negócio. Amigos, o que nós estamos falando aqui é um business. É uma geração de emprego de uma forma que você vai fazer utilizando as suas redes de contatos, que são suas conexões. Não saiu fora disso. Exatamente. E é algo que, de repente, você está aí à procura. Teve aquele insight, eu vejo tantos pet shops vendendo rações, vou criar um pet shop. Já é uma possibilidade. 10% de lucro, eu acredito que seja uma porcentagem ainda mais. Você não tem uma despesa. Custo zero, isso que eu A ia não falar. ser que você faça um impulsionamento do seu post. Aí é com você. Mas, obviamente, não existe essa necessidade nem obrigatoriedade. Não, eu penso assim, tudo isso é uma oportunidade. Você hoje, você trabalha muito o varejo e o atacado. Principalmente porque hoje você pode ter revendedores sem ser esses afiliados locais. Como que vocês estão pensando nesta ampliação? A rede atacadista, distribuidores e pontos de venda, ela sempre esteve no radar, mas nunca no DNA e no projeto inicial. Isso exige que você tenha obrigatoriedade de uma capacidade produtiva muito maior logo na largada para você poder abastecer tantas prateleiras de tantos lugares. Você acaba tendo um processo de venda e pagamento com prazos muito extensos. Existe uma questão tributária muito pesada. Hoje o imposto para a ração bate com cigarro. É um maior, se não o maior desafio da indústria hoje
é a questão tributária. Não somente da ração, estava ouvindo aí essa questão da tributação do macarrão totalmente altíssima nos últimos tempos. Então, isso inviabiliza, dificulta muito. E é né? algo que é um produto que as pessoas precisam. É de necessidade. Exatamente. Tudo bem, a ração, Sidney, para o petzinho, mas quem tem um pet que é agregado à família, amigos, é algo que isso daqui se torna algo de necessidade familiar do próprio Se você pegar ser na época humano. da pandemia, um dos estabelecimentos que foram liberados para não fechar foram as pets por conta do alimento, né? Então, assim, você não pode tirar o acesso ao alimento de um animal, seja ele o pet ou não, né? Mas Você falou do Pets, é bem engraçado, né? Porque as lojas Pets já faz uma propaganda indireta, né? E esse aí, a Pet Acobados são Pet as Love, maiores- as três maiores. Não, aliás, uma comprou a outra, teoricamente, né? Então, é um mercado de gigante. Não, mas se você for olhar bem, né? É algo que você já faz a propaganda indiretamente. Eles tiveram uma ideia muito boa com o nome, né? Bom, Sidney, olha, eu posso te dizer que, assim, dentro do que a gente estava falando, eu acho que a gente começou no caminho certo, a gente está muito motivado e muito feliz com os resultados que a gente vem tendo. Está no radar, Tá. não é algo que a gente nunca fará, mas talvez não seja o momento atual da empresa, né? Aproveitando só para comentar, você chegou a pegar o bifinho na mão. O bifinho é um lançamento nosso agora de fevereiro, tá? Tá. Ele é um bifinho stick, é um stick de carne mesmo, ele não é compensado, tá? Os ingredientes, quem for ver, vai gostar bastante. A gente tem de 400 gramas e de 50. E no nosso site, vocês vão ver a imagem do Richard Rasmussen, né? O Richard hoje, ele é como se fosse um embaixador da marca, ele está com a gente no projeto, vem divulgando também nos canais, nas mídias dele. E ele tem usado na criação dos fluffs, dos cachorrinhos que ele tem lá, que são os bulldogs peludinhos, né? Sim. E os criadores são um universo muito rico, muito grande, que a gente também tem descoberto e tem atendido, e a gente vem visto realmente resultados muito positivos, né? Então, assim, a ideia da gente, como é uma empresa nova e online, muitas vezes a pessoa fica insegura, né? Poxa, mas essa empresa aí, empresa de internet, ninguém conhece e tal. Então, assim, quando você vê uma pessoa como o Richard envolvido, usando o produto, quando você vê uma fábrica produzindo, quando você vê e conhece um pouco mais do desenho da empresa, as pessoas podem ficar muito tranquilas em relação a não ser uma aventura, a não ser algo que está chegando, que daqui a 15 dias, um mês, ninguém mais vai ouvir falar, né? A gente teve muita preocupação com isso no começo, de mostrar toda essa credibilidade, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, mas transmitir e passar isso para o público é um desafio, né? é um desafio. Deixa eu falar para você da Unielas Marcas e Patentes. Veja, tudo isso que nós estamos mostrando aqui são marcas registradas, patentes registradas. E, ao mesmo tempo, se deixar ali um detalhezinho aberto, você pode perder o seu produto, você pode perder o seu nome, você pode perder a sua marca como um todo. Com um trabalho minucioso, detalhista da equipe da Unielas, somente mulheres fazendo com que a sua marca seja protegida. Realmente, a Unielas é uma empresa especializada, trabalhando não somente no jurídico, mas na transformação e na identificação da possibilidade da utilização da marca como um todo, fora a proteção que é ali em tempo real. Unielas, Marcas e Patentes, nossa apoiadora. Bem, ô Vicente, vamos trazer, eu sempre gosto de fazer essa pergunta do ser humano Vicente. Pois não. Como que é dividir aí a vida pessoal e a executiva? E como que é a sua rotina? Olha, você sabe que essa é uma pergunta que, nossa, faz parte do universo corporativo há décadas, e é uma resposta que não tem resposta, né? Ninguém consegue dar. Consegue, mas é difícil. Muitas vezes, a maior parte das vezes, você se surpreende com o que você escuta de você mesmo, né? Eu tenho um exemplo para dar que eu acho que ajuda bastante. Uma vez nós estávamos em Chicago numa convenção, e o CEO, né, da empresa que eu trabalhava foi fazer uma palestra, e é óbvio que essa pergunta surgiu, né? Ele tinha muito pouco tempo, ele foi conciso, no final abriu para poucas perguntas, e a pergunta que surgiu foi essa.
E ele falou assim, eu recebi minha filha em casa, contou uma história, falou, recebi minha filha no escritório, eu estava ocupado no telefone, pedi para ela esperar, atrás da minha mesa eu tinha um cômodo com vários portas-retratos. Todo final de ano eu faço uma viagem de férias com a família, pelo menos, e cada vez vou para um lugar do mundo, então tem foto nossa em todos os lugares, tal. E aí quando eu desliguei o telefone, fui conversar com a minha filha, ela falou, pai, você já percebeu alguma coisa? Ela falou, fala filha, que todas as fotos você está no telefone? E aí ele falou assim, existem posições que você assume que é muito difícil você expurgar, né? Por exemplo, o meu telefone não desliga. Se tocar o telefone, dependendo de quem for, você vai atender. Mas a gente tenta, na medida do possível, né? Com planejamento, organização, agenda e principalmente se cercar de pessoas que consigam te ajudar com esse filtro. Então, assim, delegar é muito difícil, né? E achar pessoas que você possa confiar, delegar coisas importantes. Mas se as pessoas que fazem os assuntos chegarem até você forem capacitadas minimamente para te ajudar nesse filtro, então assim, você sabe que o que chegar no seu telefone de fato era algo que você não poderia deixar de atender, né? Eu, graças a Deus, hoje o escritório fica no Campo Belo, aqui na Zona Sul, eu moro próximo também, na Grande Julieta, então eu estou felizmente próximo do escritório, mas a gente roda muito, né? Então existe todo esse universo de competições, a gente nem falou disso, é muito tempo, mas criadores, esporte caninos, IGP, CBKC, Sobrassi, as instituições, os órgãos, os adestradores, as exposições, quer dizer, quem quiser entrar no YouTube, Fit Furry Pet, serve para o Instagram também, para as nossas mídias, tem muito do que a gente vem fazendo lá e mostrando esse universo de competição canina. E essa convivência, né? Porque você precisa estar no mundo para extrair inovações. Não é de dentro de um escritório atrás de uma mesa que você vai resolver. É aí que eu queria chegar, porque muitas vezes quando você está no seu lazer, você consegue ter a mente aberta para criar, para inovar, e as pessoas não entendem que essa criatividade vem você ali observando seus entes queridos, as crianças, as pessoas, Escutando. No seu caso, os petzinhos e assim vai. Deixa eu só falar aqui rapidamente da Toye Treinamentos, que é justamente através do método Agir para Vencer que a Toye leva para sua empresa treinamentos eficazes para que você tenha uma equipe coesa e de alta performance. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados que você tanto espera. Toye Treinamentos, treinando a sua equipe para ter performances e fazendo com que todo o seu time seja de resultados assertivos. Está lá no Instagram, Toye Treinamentos. Ô Vicente, estamos caminhando para o final, mas eu fui beneficiado. Recentemente eu fui beneficiado com, assim, grandes produtos de chocolates aqui. Quando eu trago vocês CEOs, quando eu trago assim, quem não é fábrica, às vezes só vem a pessoa. Eu preciso trazer mais entrevistados para trazer os produtos. E eu vou levantar um pouquinho aqui. Olha o presentaço que eu ganhei, gente. Não vou nem colocar na mesa. Aqui, ó, eu ganhei isso aqui pra minha Golden, a minha aluna. Ó, eu sou... Pesado isso aqui, é de 15 quilos 15 mesmo? quilos, 15 quilos. Acho que tem mais de 15 quilos aqui, Tem cara. não. Nossa, uma delícia. Essa daqui, obviamente, é de frango com batata de sabor, mas eu ganhei, fora esses também que eu vou levar para minhas cachorrinhas. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem 15 quilos. Depois a gente não vamos fazer aqui o trabalho do consumidor, não. Já trouxe aqui o doutor Alexandre Fante, que falou sobre o direito do consumidor. Mas parabéns pela iniciativa, obrigado pelo presente, que isso daqui é um presentaço nos dias atuais. Eu quero muito que a sua cachorra que come comida Essa daí é do feita, meu enteado, do essa seu daí é do enteado, meu enteado que pode te surpreender. Eu tenho que reeducar. Você pode se surpreender com a Fit Furry. Não, mas tem que reeducar. Mas muito obrigado. Hoje, 2024, quais são os resultados que você espera? Olha, na verdade... Não precisa entrar nas métricas, não, mas então você revela aí, então o seu concorrente vem aqui, ó. Fica tranquilo. 2025... 2025, né? Foi até para 24. 2024 superou muito as nossas expectativas. Quando a gente vê o percentual de crescimento mês a mês, realmente foi muito positivo. 2025 a gente entrou com a agência para ajudar. A gente começou um trabalho indoor, dentro de casa, com pessoas, né, contratadas. Mas
o volume de oportunidades e crescimento do negócio não permitiu que a gente desse conta. Então a gente entrou com uma agência de publicidade hoje, que é a TMC. Ela vem nos ajudando em toda a parte de mídia digital, né, de comunicação, até mesmo em suporte em eventos. A gente participa em eventos e eles fazem cobertura e tudo. E isso tem ajudado bastante. A gente espera, sinceramente, olha, não pode parecer muito audacioso, mas a gente espera dobrar de tamanho aí até o começo do segundo semestre. As nossas vendas, elas do jeito que está, a gente imagina quase quadruplicar até dezembro. Então, a velocidade de crescimento tem sido muito boa, porque a gente praticamente não está tendo cachorros que não gostaram e não compraram de novo. Então, uma coisa muito bacana desse negócio é o uso contínuo, né? Então, quem comprou e gostou, ele vai sempre recomprar. Isso é uma onda crescente. Você vai aumentando a base. Eu vou te interromper. Você que é treinador, participa de associações, também de adestradores. Quando o tutor... qual que é a estratégia para o tutor perceber que o cachorro realmente está adaptado àquela ração? Olha, na verdade existem 3 pontos principais que são vistos para avaliar uma ração, né? Sim. Podem ter outros, mas os principais. Primeira coisa... Quer perguntar? Não, vai lá. Desculpa. Primeira coisa realmente é a palatabilidade, é você ver se o cachorro come com vontade, não é aquela cheiradinha, virou pro lado, pega um grão, cospe no chão, pega de novo. Então, assim, se você vê que ele cheira, gosta, começa e come com voracidade, você vê que ele gostou de fato. Bom. O segundo são as fezes, que você acaba vendo mais rapidamente. Então, de cara é a palatabilidade, que você vai ver se come ou não. Depois, o que vem primeiro são as fezes. Mole, né? Aquela coisa que... Consistência, odor, né? Frequência. Tá. Então, assim, mudou a frequência com que fazia. A consistência, ela tá dura, seca, tá com uma cor diferente, tá pastosa. Ela tem que ter uma forma saudável. E a terceira coisa que você vai precisar de um pouco mais de 1 mês, 2 para frente, é a pelagem. Então, assim, fezes e pelo é o básico. Foram os 3 pontos que eu analisei. Vicente Beraldo, da Fit Furry, para mim é um privilégio tê-lo aqui. Espero que você volte já para falar das ampliações, mudanças de fábricas, porque realmente para mim foi aqui sem nenhum latido, tá? Nenhum miado, foi algo bem gostoso esse bate-papo. Eu agradeço mesmo e espero que realmente seja muito rica essa sua produção, essa forma de você multiplicar e levar saúde através da ração para as pessoas. Obrigado pela oportunidade, Sidney. Foi um prazer. Você percebeu todos os cenários do mundo pet, mas como identificar a necessidade de um bichinho? Mas, na verdade, você como empresário, como identificar algo que o seu cliente deseja? Como trazer inovação? Como realmente perceber que aquilo fará a diferença para o setor de atuação? Tudo depende de como você percebe as pessoas, como você ouve as pessoas, como você observa as pessoas. Se você realmente se dedicar, os resultados serão totalmente diferentes, porque você vai trabalhar em prol daquilo que foi analisado e simplesmente você vai sair satisfeito depois de entregue aquela solução. E hoje, eu, Sidney Botelho, conversei com o CEO da Fit Furry, Vicente Beraldo. Sem dúvida nenhuma, um assunto que poderíamos ficar aqui horas e horas para falarmos de um segmento que movimenta na economia brasileira 70 bilhões de reais. É uma fábrica que está nascendo, mas com grande expansão, com pensamentos sólidos de chegar fora do país, conquistar um mercado internacional de maneira diferente. Então, eu agradeço a sua presença aqui no Business in Connections, no WIG Play, no canal do YouTube do WIG, no portal WIG, mas principalmente no meu canal Sidney Botelho e do podcast Business in Connections. Sempre com o apoio da Voice Training Escola de Oratória Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, Agência Soul Digital, Docu Technology,
Unielas Marcas e Patentes e também a nossa Toye Treinamentos. Eu, Sidney Botelho, fico aqui agradecendo muito a sua presença, conversando sempre sobre negócios, sobre conexões, porque esse é o nosso objetivo. E encerro sempre deixando aquela nossa frase tradicional: viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Muito obrigado! Até o próximo BC!